política brasileira vive um momento em que a mídia está tentando trabalhar com uma polarização entre Lula e Bolsonaro e colocando eles como extremos. O senhor analisa como essa situação? Isso é tudo um grande cálculo, não é? Muito desonesto, que quer reduzir a sociedade brasileira a uma disputa miúda entre coxinhas e mortadelas. Então criam-se os espantalhos. Evidentemente o Lula não é um espantalho. O Lula é um cara que foi presidente do Brasil 2 vezes. O Lula teve uma passagem muito aprovada pela população brasileira, embora, na minha opinião, que o ajudei, inclusive, ele tenha errado demais na política. Né? Porque, afinal de contas, é o Lula que cometeu a imprudência de botar o Michel Temer, por exemplo, na linha de sucessão do país. Isso eu não posso perdoar. É ele que deixa, né, entrega furnas para o Eduardo Cunha roubar e comprar os deputados para fazer o que aconteceu no Brasil. Mas o Lula é diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro é uma figura absolutamente estranha, para falar o mínimo. Né? Se você tomar qualquer paradigma, qualquer padrão, não haver a menor chance de você ter um mínimo de respeitabilidade, não no pessoal, que todo mundo merece respeito, mas de como uma candidatura a presidente. Portanto, é um espantalho. Vem aí, pode acreditar, vem aí de novo o PSDB, vai simular que não tem nada a ver com o golpe, vai simular que não tem nada a ver com essa agenda antipovo e antinacional que eles estão sustentando junto ao governo Michel Temer, e vão se apresentar com o apoio da grande mídia como se fossem o centro para um extremo e tal. E essa é a grande direita criminosa, né, que está destruindo o tecido produtivo brasileiro e criando aqui uma selva. Por exemplo, o Brasil teve 62 mil homicídios nos últimos 12 meses. 62 mil brasileiros, jovens, pobres, negros, caboclos, mortos nos bairros das cidades do país afora e pelo comando de facções criminosas que se organizaram nos presídios de São Paulo durante os 24 anos de governo do PSDB. Isto é o que nós precisamos tomar cuidado no Brasil. O senhor falou de PSDB, o PSDB está preparando uma espécie de carta aos brasileiros versão tucana. Como é que o senhor vê isso? É uma empulhação geral, né? Mas as pessoas estão muito amadurecidas no Brasil. Acho que de tanto se machucar, de tanto sofrer, nosso povo vai transitar do protesto para um amadurecimento, para uma comparação. Não é à toa, não é que eles perdem as eleições todas no Brasil desde que o Fernando Henrique fez o que fez. O Fernando Henrique destruiu a economia brasileira e deu muito trabalho para recuperar. Agora a Dilma, infelizmente, repetiu o mesmo receituário e nós precisamos nos livrar disso. Nos livrar desse receituário estúpido que o PSDB está impondo ao país com o governo golpista do senhor Michel Temer. Fala-se muito em crise e sempre as soluções que são apresentadas seguem o receituário neoliberal. Tem saída fora do neoliberalismo para resolver crises? No neoliberalismo não há a menor chance a não ser de se agravar a crise. Por quê? Porque o neoliberalismo acredita, não é? E não digo nem que seja de má fé, embora a experiência concreta, por exemplo, da crise de 2008, deveria recomendar um pouco mais de humildade aos neoliberais brasileiros. Aos do estrangeiro, há uma revisão muito forte em marcha, há um debate muito sério, né, da percepção da insustentabilidade deste marco de economia política que produziu a crise de 2008 e afundou a humanidade na maior crise da história do capitalismo mundial. Vai superar em termos de esterilização de riqueza, de produção de inequidade, de injustiça, de desemprego aberto em massa, a crise de 29, que foi uma crise muito rápida, enquanto a de 2008 está aí, presente, gravemente na Europa, nos Estados Unidos ainda, que está só discretamente com juros negativos há mais de 10 anos, quase 10 anos. Né? E aqui no Brasil esses caras são simplesmente imbecis. Na verdade não são imbecis. Eles produzem esse receituário para montar um esquema de transferência de renda de quem produz e de quem trabalha, tendo o setor público, o Banco Central como intermediário, para o baronato do rentismo, das finanças especulativas, do juro alto, da agiotagem oficial. Isso não tem nada de neoliberal. 50% do orçamento entregue pelo governo aos bancos quer dizer que nós estamos com o Estado muito inchado. Só que é um Estado inchado não para fazer indústria, para fazer agricultura, para fazer saúde, para fazer segurança, mas para fazer a fortuna inexplicável do dinheiro produzindo dinheiro. Onde foi que na humanidade se conseguiu sustentabilidade para isso? Gerar dinheiro e não produzir um pão e não gerar um emprego. O presidente Michel Temer está tentando passar a reforma da Previdência. Como é que o senhor analisa a proposta do governo federal? A gente primeiro precisa dizer que, de fato, o Brasil precisa pôr em debate a sua matriz previdenciária. Porque nós estamos envelhecendo,
Tínhamos 6 pessoas ocupadas para financiar o aposento de um aposentado que não chegava a 60 anos, há 30 anos atrás, quando esse sistema foi montado. Hoje temos menos de 2 trabalhadores, estatisticamente falando, ocupados para financiar um aposento que passa de 73 anos a expectativa de vida. Portanto, temos que pôr em debate, eu me distancio daqueles que negam isto e tal. Isto dito, essa reforma que está proposta aí não ataca em nada o problema. Ela começa de uma grande mentira. A grande mentira é que o pequeno aposentado, os salários menores, são o problema da Previdência. Não é o problema da Previdência. O problema da Previdência é o sistema de repartição. E veja bem, é a grande equação de perversão em que o governo brasileiro tira dos pobres para dar para os ricos. Essa semana passada, nós estamos falando hoje na terça-feira, semana passada, o senhor Michel Temer expediu uma medida provisória perdoando os impostos das petroleiras estrangeiras por 20 anos. Sabe quanto é que dá isso? R$ 1 trilhão com T de tapioca. Isso paga o déficit da Previdência com casca e tudo pelos próximos 10 anos. Portanto, onde é que nós devemos mexer? Perseguir o professor, o servidor público, perseguir o trabalhador rural do semiárido do Nordeste, que não bota em 65 anos, que é uma vida dura, perseguir o amazônida, que vive pegando malária, perseguir, enfim, as pessoas humildes e entregar R$ 1 trilhão do dinheiro que falta para a saúde, para a segurança, para as multinacionais do petróleo. Francamente, isso é um bando de assaltantes. Essa é a grande verdade, que dura e cruel que nós estamos vivendo no Brasil.